Boa noite a todos. É com muito prazer que eu inicio agora a nossa atividade da Semana de Ciência e Tecnologia, que é o lançamento do livro Estudos Setoriais, volume 2. Este livro é uma produção conjunta do mestrado profissional em Economia e Mercados. Não, na volta eu pego para adiantar. Por favor, quem está com o microfone aberto, por gentileza, pode fechar, por favor. Eu peço essa gentileza de quem entrou. Novamente, como eu ia dizendo, o nosso lançamento do livro, ele compreende aí um projeto conjunto, que é do mestrado profissional de Economia e Mercados, com o Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. A série dos estudos setoriais faz parte do planejamento do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, que tem como foco ou como atividade principal pensar a economia brasileira do ponto de vista da livre iniciativa. Nesse sentido, entender como setores da economia estão operando, quais são suas características em termos de barreira à entrada, competitividade, interações com o Estado, regulação, é muito importante. O ano passado, nós lançamos o primeiro volume, então, neste ano, a gente dá seguimento a outros estudos que nós publicamos, né? Fizemos com apoio de fontes de financiamento como o Fundo Mackenzie de Pesquisa, que a gente agradece de antemão. E o que é importante nessa produção? Não só está buscando pensar a economia brasileira hoje e as suas características, olhando por meio dos seus setores, mas também do ponto de vista da nossa instituição, do nosso mestrado e do centro, de promover uma produção acadêmica que leve em conjunto uma interação entre alunos e professores. No nosso mestrado de economia, o primeiro semestre, aliás, como a maior parte dos mestrados de economia, cumpre o papel de fazer o ciclo básico do estudo de economia. E o ciclo básico, ele está relacionado com o quê? Com as disciplinas de macroeconomia, microeconomia, estatística e econometria e matemática e análise econômica. E o que a gente faz nesse primeiro semestre é unir essas disciplinas por meio de um projeto. Então, é um semestre que é projetual também, que permite a cada grupo de alunos analisar a fundo a estrutura de um setor da economia brasileira e a conjuntura econômica que vai contextualizar e vai permitir a montagem de cenários futuros para esse setor. Então, o projeto do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica e Estudos Setoriais, né, ele conversa também com o nosso curso de mestrado e com a formação dos nossos alunos. É por isso que, ao longo dos capítulos, a equipe de pesquisadores envolvidos não tem somente os professores, mas os alunos. Então, essa é uma ênfase que eu queria deixar, porque ela diz muito de como é que a gente entende não só o nosso processo de ensino-aprendizagem, mas como a gente entende nosso papel de formar economistas e mestres em economia, tanto na graduação como no mestrado, uma preocupação real com a economia brasileira e com o processo de desenvolvimento. Nesse sentido, a ideia do centro é olhar para esses setores e entender o que dificulta a expansão deles, o que cria barreiras artificiais que promovam, por exemplo, barreiras à entrada ao setor. Que papel tem a regulação do Estado nessa dinâmica? Quais são as interações desse setor com o Estado? Como é que esses setores têm tido performance em termos de emprego, de renda, né, de indicadores financeiros das suas principais empresas? Então, esse é o escopo do nosso estudo, ou desse projeto maior, que já teve um primeiro volume, esse é o segundo volume. Neste segundo volume, né, nós estamos destacando aí os seguintes setores importantes. Você tem uma lógica de cadeia produtiva. Lá na ponta, a indústria extrativa mineral, o setor de petróleo e gás, setor de energia, extremamente importante, que envolve relações não só com a dinâmica interna da economia, mas também do ponto de vista geopolítico. O setor de comércio, com uma ênfase no varejo. E, por fim,
às instituições de ensino superior, que é um segmento que teve uma franca expansão, né, há alguns anos atrás. Nossa universidade faz parte desse setor, né, nossa atividade aqui, e é um setor que é fundamental para a formação de mão de obra qualificada para o país. Então, neste volume, a gente tem essa lógica, né? E a ordem dos estudos segue a ordem de uma cadeia produtiva, né? A gente começa com a indústria extrativa mineral, petróleo e gás, comércio e instituições de ensino superior, ou seja, a gente está trabalhando nesse livro com a indústria extrativa, né? Com o setor de comércio e com o setor de serviços. Bom, sem mais delongas, eu queria agradecer aqui a presença dos autores, professor Álvaro Alves de Moura, professor Paulo Rogério Scarano, professor Pedro Vartanian, que são coautores dos capítulos e com os quais agora vão apresentar cada um deles e discutir um pouco, né, o que cada um dos seus capítulos, dos seus estudos, tem como principais resultados e principais características. Agradeço, antes de qualquer coisa também, a parceria com o professor Pedro Rafi Vartanian, que foi o organizador principal desse livro e que ajudou a colocar esse projeto Estudos Setoriais em prática na forma do livro, além das suas pesquisas, é claro. Então, eu passo a palavra agora ao professor Álvaro para falar dos seus setores. O professor Álvaro teve uma participação importante, porque ele trabalhou tanto na extrativa mineral, como também petróleo e gás. Professor Álvaro, por favor, sinta-se à vontade. Muito obrigado pela presença. Olá, boa noite. Me ouvem bem, Lália? Estão me ouvindo bem? Oi, Álvaro, não estamos te ouvindo bem. Sim, não está me ouvindo bem? Sim. Está ouvindo agora? Ah, tá bom, então. Perfeito. Gente, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade aqui de estar divulgando o nosso trabalho. Agradecer a presença de todos os alunos, colegas, legal? Destacar aqui que eu serei breve, né, uma vez que nós temos 4 setores, então pedindo que a gente faça uma breve síntese apenas daquilo que a gente identificou como fator determinante aí dessa publicação desses livros, tá? É importante a gente chamar a atenção que todos os trabalhos, né, todos os capítulos, eles partem de uma base teórica que vem do estudo da organização industrial, que é o modelo estrutura, conduta, desempenho. Então, a gente tentou destacar quais são os elementos da estrutura, tais como qual é o grau de concentração, de concorrência, né, quais são as barreiras do setor, na sequência, entre outros, tá? A questão da conduta, tais como precificação, investimento em inovação, investimentos em expansão da capacidade produtiva, entre outros, e o desempenho, né, destacando principalmente, né, o aumento da produção, o aumento da produtividade, né, a questão da lucratividade como desempenho, tá? Chamando a atenção que esses elementos não seguem uma ordem causal, ou seja, né, não significa que a estrutura necessariamente gere uma conduta que leve a um desempenho, tá? Existe aí uma relação causal de mão dupla, tá bom? Isso está discutido no trabalho, não é possível que a gente detalhar nesse espaço de tempo. E eu queria também destacar outro elemento aqui, além dessa questão teórica, né, que é a participação, esse capítulo, né, de extrativa mineral que eu vou apresentar inicialmente, e depois o capítulo de petróleo e gás, eu contei, né, foi um trabalho conjunto comigo, né, eu fui o responsável, fui coordenador da pesquisa, mas contou também com o professor Joaquim Rassi, com o professor Pedro Rafi Vartanian. Na primeira pesquisa, a extrativa mineral contou com a importante atuação como pesquisadora da graduanda à época, professor Vitória Batista, tá legal? Depois, na pesquisa de petróleo e gás, né, contei novamente a mesma equipe, eu, o professor Rassi, o professor Pedro, a mestranda Vitória Batista, então ela já era mestranda do nosso programa de mestrado profissional em Economia e Mercados, tá? E hoje, né, essa nossa pesquisadora que vem desde a graduação, passou pelo mestrado, é a nossa colega professora Vitória Batista. Então, eu queria chamar a atenção para essa questão, para esse fato, né, para a importância da pesquisa na vida da Vitória, né, o quanto ela contribuiu para que nós chegássemos a esses resultados, tá bom? E, mais do que isso, né, a Vitória começou como pesquisadora lá de iniciação científica na graduação,
foi, né, bolsista também no mestrado, e hoje ela é professora do Departamento de Economia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu queria, né, chamar, sei que a Vitória está para aí, né, destacar esse fato. Mas vamos lá, sendo bastante sucinto, eu vou iniciar aqui falando um pouquinho do setor, né, da indústria extrativa mineral. Tá bem? Setor esse que é representativo e importante, a gente sabe o quanto ele é importante hoje, quem lê os noticiários sabe o quanto o setor extrativo tem contribuído para as contas externas brasileiras, com as exportações, né, de minérios, sobretudo de ferro, tá bom? Mas não só, né, para a própria atividade econômica local, é fundamental, é um setor chave aí, né, em termos, né, de encadeamento, inclusive em outras cadeias produtivas e tudo mais, tá? Ele chegou a representar 5,5% das vendas da atividade industrial em um determinado ano, no ápice do preço, né, porque vou falar daqui a pouco, é um segmento em que os preços são definidos no mercado internacional, uma commodity, né, os minérios, principalmente o minério de ferro, que é o principal item de produção dessa atividade, aí chegou a representar 5,5% da atividade, dos valores das vendas da atividade industrial, isso no ápice, como eu estava dizendo, dos preços do minério de ferro, lá por volta de 2011. Essa participação relativa vem caindo, apesar do quantum produzido estar aumentando, tá? Isso decorre dessa oscilação de preço constante no mercado internacional, tá bom? Então, isso é um ponto importante, é um setor-chave da economia, né, e das nossas relações com, né, as exportações, principalmente, tá? Em termos de valor da produção, eu destaco principalmente o minério de ferro, ele representa quase 62% do total da produção de minério no Brasil, seguido pelo ouro, 13,9%, tá? Isso não em quantidade, isso em valores, do valor da produção, tá? O cobre, tá? E esses são os três principais itens aí, que se a gente for verificar, dá mais de 80%, basicamente são esses três minérios, mas a gente também tem uma série de outros minérios que são extraídos, como alumínio, níquel, manganês, estanho, entre outros, tá legal? Um outro aspecto importante em termos de caracterização do setor é uma forte concentração regional, cerca de 86% da produção, da extração de minério, qualquer um deles, está concentrado no estado do Pará e Minas Gerais, mais especificamente 37% no estado do Pará e algo em torno de 49% no estado de Minas Gerais. Tá? Esses são os dados mais recentes que a gente utilizou para a pesquisa, né, base 2016, 2017. Outro item importante, né, em termos de caracterização do setor, a importância, como eu disse há pouco, dos minérios para a nossa balança comercial, tá legal? Então, se a gente for analisar especificamente a exportação de bens primários, os minérios de ferro correspondem, os minérios, né, no geral, desculpa, correspondem a quase 65% do total da exportação de bens primários, sendo que apenas o minério de ferro representa 91% desses 64%. Tá? E o destino dessas exportações, em quase um terço, vai para a China. Bom, então, uma característica importante a ser analisada. Em termos de modelo ECD, tá, eu chamo a atenção, olhando para a estrutura do setor, o grau de concentração. Tá? É um setor bastante concentrado, ou seja, com poucas empresas, oligopolizado, tá bom? Principalmente em alguns minérios específicos, talvez eu chame a atenção aqui para o minério, para o alumínio, que tem um grau de concentração das 3 maiores empresas, né? Tanto é que a gente mede geralmente com 5, 10 empresas, mas como é um setor muito oligopolizado, né, significa que as 3 maiores empresas já detêm aí um percentual muito grande, eu avaliei pelas 3 maiores. Então, por exemplo, no setor de alumínio, as 3 maiores empresas do setor detêm 94% aproximadamente do setor. Tá? Mas olhando para o minério de ferro, que é aquele que é mais relevante aí para a nossa atividade, o grau de concentração também é bastante elevado. As 3 maiores empresas detêm aí cerca de 82%, lembrando que é um segmento que tem a presença da Vale, né, que é a maior mineradora de ferro do mundo. Aí, tá bom? Em termos de concentração, basicamente é isso que eu teria que dizer, né, teria aqui rapidamente colocar. Em termos de barreira, talvez as principais barreiras elas estão vinculadas aos aspectos regulatórios, certo? Em função de toda uma legislação que existe e de toda uma regulação que existe, tanto do Departamento Nacional de Produção Mineral, né, que vai
autorizar a pesquisa, licença, lavra, exploração das minas, tá? Quanto das licenças ambientais que ficam a cargo do IBAMA, dos órgãos estaduais, tá? E é importante sempre chamar a atenção que entra aí todo um processo de judicialização que me acompanha o setor, com o Ministério Público, sempre atuando fortemente, diante, né, dos impactos que geralmente essa atividade gera, tanto no meio físico quanto no meio biótico. Então, esse é um ponto importante. E essas licenças, né, elas são bastante, né, a gente tem ouvido falar, né, sobre a legislação ambiental, inclusive, né, tentar flexibilizar, né, porque elas são importantes, elas, né, é considerada uma das mais avançadas do mundo, a legislação ambiental, e é um fator, né, que eu coloquei como um determinante de barreira, dadas as dificuldades que né, se gera para as empresas para elas conseguirem essas licenças, o que eu acho um ponto, eu considero como sendo um ponto positivo, né, diante, claro, como eu falei há pouco, né, dos impactos, né, no meio físico, biótico, né? Então, esse é um ponto que eu caracterizo como estrutura. Em termos de conduta, geralmente a gente coloca a questão da precificação como um fator de conduta do modelo ECD, tá? Mas os preços nesse segmento, né, nos minérios no geral, eles seguem uma determinação, né, eles seguem uma lógica, né, no mercado internacional, são commodities, né? Então, os preços seguem aí o preço internacional. Então, não há uma grande influência por parte das empresas, né, em termos de conduta, para tentar afetar o preço, né? Não obstante, serem grandes empresas, principalmente se a gente pensar em minério de ferro. Mas depende muito mesmo da demanda e da oferta global pelos minérios, determinando aí os preços de equilíbrio. Tá bom? Então, acho que esse é um ponto importante do preço. A gente não consegue identificar grandes influências grande influência por parte das empresas, dos players atuantes. Em termos ainda de conduta, chama atenção para o aumento da taxa de inovação, que nós identificamos, tá? Tanto que se identifica isso em função dos recursos, do crescimento dos recursos que foram investidos em atividades inovativas no setor mineral, tá? Isso tanto para o processo quanto para o produto, mas sobretudo para o processo, diante desse contexto das dificuldades que o setor encontra em função de atuar muito sobre o meio ambiente. Essas taxas de inovação, elas cresceram, né, bastante, né, em função dos investimentos realizados pelas empresas, tá? Em termos de desempenho do setor, eu chamo a atenção aqui para o crescimento da produção do setor, que nos últimos, né, pegando aqui um corte temporal de 2000 a 2016, cresceu 4,7% ao ano a produção da indústria extrativa mineral brasileira, tá? Sendo que hoje a gente tem, né, representa, por exemplo, o ferro, representa 19, quase 20% da oferta global oriunda da produção brasileira, tá? Então, esse aqui é um fator de desempenho importante a ser destacado, tá bom? Com relação às exportações, isso é importante também, né? A gente tem uma importância muito grande do setor para a balança comercial, como eu disse há pouco, tá legal? Hoje representa algo em torno de 8,5% das exportações brasileiras. Hoje não, né? Quer dizer, a última data da pesquisa, 2017, 2018, tá bom? Então, são os pontos a serem destacados. Tá? Tenho pouco tempo aqui para falar, eu já até extrapolei, então eu vou encerrar aqui já a questão do setor de extrativa mineral, se alguém quiser fazer alguma pergunta depois, tá? E já passo, tudo bem, Vlad? Já passo diretamente para o setor de petróleo e gás, pode ser? Tudo bem? Não, pessoal? Posso já passar, Vladimir, para o setor? Bom, acho que eu vou, assim eu tomo menos tempo, tá legal? Então, vamos lá. Setor de petróleo e gás, a gente... Opa, só um instantinho. Desculpe. Eu coloquei um timer aqui que eu não cumpri, né? Acho que talvez o principal marco que a gente possa destacar aqui é um marco, né, histórico, né, do surgimento, né, da criação da Petrobras. Ela é criada num contexto de nacionalismo lá na década de 50, em 1953. Começa a operar em 1954, tá legal? E aí, pulando, já que eu não tenho um tempo muito grande, outro marco importante aí é o ano de 1997, quando a legislação, então, a Constituição é alterada e se quebra o monopólio da Petrobras, que até então era vigente no país, tá bom? E a partir dali, então, começa, mas sobretudo a partir de 2015, a partir de umas mudanças na legislação também, começa a ter uma série de empresas que passam a poder explorar o petróleo no Brasil, o que até então não era possível, tá? A não ser que fosse de 97 a 2015, junto com a Petrobras, etc.
Pulei um pouco, mas em 2006 também um ponto importante a ser destacado é o pré-sal, né? Então, quer dizer, que foi uma descoberta que já era anterior, mas que foi efetivada a partir das pesquisas realizadas pela Petrobras com a sua, né, com um grande investimento em termos de tecnologia para a exploração de águas profundas, né? Então, dizem que uma das melhores, né, a melhor tecnologia de águas profundas é da Petrobras, tá? Isso em 2006, então, e aí, né, se descobre aí uma faixa enorme de pré-sal que vai que vai do Espírito Santo até Santa Catarina, mas com uma concentração no Rio de Janeiro, Bacia de Campos, em Santos, aqui em São Paulo também, tá legal? Então, esses são os aspectos mais importantes. Hoje a gente tem aí que, desculpa, em 2009, só para fazer um comparativo, 99% do petróleo extraído era pós-sal, na camada pós-sal. Tá? Hoje já é maioria do petróleo explorado está na camada pré-sal, mais de 55%. Isso em 2018 deve ter aumentado um pouco esse percentual, se nós atualizarmos esses dados. Tá bem? Pegando lá a interpretação do setor a partir do modelo ECD, né? A gente tem um setor bastante concentrado, mas, como foi dito, né, já não é mais um monopólio. Então, a Petrobras sozinha hoje, ela, né, detém aí alguma coisa em torno de 77% do setor, se olhar especificamente para a exploração de petróleo, e alguma coisa em torno de 77,5% também, se olhar para o gás natural, tá? É um setor bastante concentrado, a gente tem, né, várias empresas atuando, hoje mais de 80 empresas atuando, participando dos leilões, tá? No entanto, há uma concentração muito grande. As 5 maiores empresas detêm quase 94% da atividade no Brasil. Tá? E depois também medimos lá um outro índice de concentração que mostra que é um setor caracterizado pelo alto grau de concentração. Em termos de barreira, a gente está olhando a estrutura, tá bom? Então, em termos de barreira, as características principais que foram detectadas que elevam o grau de barreira de entrada no setor. É o alto custo de inicialização, os investimentos em capital inicial, né? As patentes, tá? Que são, principalmente em termos de tecnologia, a forte regulamentação do setor para exploração e os altos custos operacionais. Esses são os principais elementos que elevam o grau de barreira no setor petróleo e gás no Brasil. Tá? Em termos de conduta, assim como o setor mineral, a questão do preço ela está vinculada ao mercado internacional, certo? E aí com uma forte influência da OPEP, mas, né, na verdade, é a partir de uma composição do mercado internacional que o preço do petróleo é definido. A gente está vendo isso hoje, né? O aumento do preço do petróleo, já chegando a $80 o barril, tende a aumentar um pouco mais, impactando sobre o preço dos combustíveis, né? Então, a gente identifica, né, essa importância, né, desculpa, essa questão da precificação associada hoje, né, hoje especificamente ao preço do mercado internacional. Tá? E um ponto importante em termos de conduta, né, o forte investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, que foi realizada pela Petrobras, sobretudo a partir de 2006, né? Mais de 16 bilhões de reais foram investidos ao longo desse tempo, sendo que 85% desse percentual foi exclusivo de investimentos da própria Petrobras, tá? Para a exploração do pré-sal. Tá? Em função disso, olhando já para o desempenho, tá? O que a gente tem? As reservas elas passam de 13 bilhões de barris ano, né, em 2002 para 24 bilhões de barris ano em 2018, o último dado que a gente utilizou na pesquisa, tá certo? E a mesma coisa a gente vai identificar com relação ao setor de gás, tá? Há um crescimento aí expressivo das reservas de gás também, né, associadas também ao pré-sal, tá? Então a gente tem aí um crescimento das reservas de gás natural de 244 bilhões de metros cúbicos em 2002 para 369 bilhões de metros cúbicos em 2018. Tá? Em termos de desempenho, né, a pesquisa vai tocar na questão da Petrobras e todo o imbróglio envolvendo, né, a corrupção e a Operação Lava Jato, né, que não dá para a gente aqui discutir muito, mas toca isso como um aspecto de conduta, apesar de não ser uma conduta, né, na verdade é um ilícito, mas porque ele afeta ali depois de maneira muito direta o desempenho da empresa. Então, a gente tem como desempenho, sobretudo, a ser destacado aqui os prejuízos que a Petrobras vai incorrer entre os anos de 2013 e 2014 e 2016,
E esses prejuízos, eles foram decorrentes, né, do quê? Do pagamento, né, da desvalorização dos ativos gerados pelo, né, todo o processo de corrupção que foi revelado ali pela Operação Lava Jato. Então, houve um prejuízo muito grande. Para ter ideia, em 2015, a Petrobras registrou um prejuízo de quase 35 bilhões de reais, tá? Sendo que desses 35 bilhões de reais, né, boa parte desse valor foi em função desse pagamento de impairment, que se chama, né, que é esse pagamento pela desvalorização dos ativos. Então, talvez o que chame mais atenção em termos de desempenho aqui é essa questão da lucratividade. Mas, a partir de 2017, 2018, né, tanto que em 2018 ela já recupera e tem, a Petrobras, um lucro superior àquela que ela teve em 2012, 2013, ou seja, chega a quase 26 bilhões de reais em lucro. Tá bom? Eu acho que eu fui um pouco rápido, mas mesmo sendo rápido, eu ultrapassei um pouco o tempo que haviam pedido. Então, peço desculpas aí por ter me delongado aí um pouco na discussão. Tá? Se alguém depois quiser fazer uma pergunta, eu acho que ao final a gente abre para as questões. Tá bem? Obrigado, Vladimir. Desculpa ter passado o tempo. Imagina, professor Álvaro, eu que agradeço aí a descrição dos setores e essa importância que tem tanto a mineração como o setor de petróleo e gás, o trabalho feito. Eu queria aproveitar para informar os demais presentes que um dos coautores que foi, esse que é muito legal, né? A atual professora Vitória, enquanto você falava, que foi nossa aluna na graduação, que trabalhou na pesquisa, como aluna de mestrado trabalhando na pesquisa e agora como professora, ela está presente aqui, a gente fica muito feliz. E também o nosso ex-aluno de graduação, ex-aluno de mestrado concluído, né, economista e mestre, o Bruno Dali, também está presente, que trabalhou num dos capítulos e que ao final também vai dar um pouco de uma palhinha e contar um pouco sobre essa experiência. Vitória, eu depois do Bruno até vou quebrar aqui um protocolo, se você se sentir à vontade, e também contar um pouquinho dessa sua experiência depois da fala do Bruno, seria muito bacana, você que percorreu esse ciclo e hoje é nossa colega, né? Do ponto de vista do que você aprendeu, qual foi a importância de participar disso no seu ciclo de formação. Com certeza, pode contar comigo que eu vou dar minha palavra aí. Ótimo, então seria muito bacana, depois da fala do Bruno no encerramento da fala dos professores e depois a Vitória. Eu queria agora aproveitar e convidar e parabenizar pela organização principal desse livro e um excelente pesquisador e responsável pelo nosso mestrado, professor Pedro. Professor Pedro, fique à vontade para falar. E apenas um aviso, o livro foi publicado, eu coloquei o link do livro na editora Bloomsbury, para quem tiver interessado, e mais informações sobre os alunos que tiveram aqui inscrição feitas, então tem o número de horas de atividade, então estão as regras aí, que são as regras do evento da Semana de Ciência e Tecnologia. Obrigado, professor Pedro. Eu que agradeço, boa noite a todos. Para os que não me conhecem, eu sou o professor Pedro Rafi Vartanian, da graduação e do programa de mestrado em Economia e Mercados da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É um prazer aqui falar para vocês sobre o lançamento do nosso livro, e é nosso em todos os sentidos, porque, como vocês já viram, o livro tem a participação não só dos professores do curso de graduação, do programa de mestrado, como também dos mestrandos e mestres do programa, além dos alunos da graduação. Então, em vários desses estudos setoriais, muitos alunos da graduação participaram também como pesquisadores, como auxiliares de pesquisa, e o resultado apareceu, nesse caso, sob a forma de um livro. Para vocês que estudam economia, administração, ciências contábeis, se vocês tiverem disponibilidade e vontade, participem das atividades da universidade, façam iniciação científica. Não sendo possível fazer iniciação científica, após a conclusão da graduação, busquem um programa de pós-graduação, um programa de mestrado. Pode ser no Mackenzie, pode ser em outra instituição, mas o Mackenzie tem uma oferta ampla de programas. E nós temos muita satisfação, porque especialmente os alunos do Mackenzie
tem tido não só um bom desempenho no processo seletivo, né, tem uma espécie de vestibular para ingressar nesses programas, mas os maquinzistas, os alunos formados no CCSA e até em outras unidades, têm tido um bom desempenho não só no processo seletivo, como também no programa em si, como vocês verão aqui no depoimento depois, tanto do Bruno Dali quanto da Vitória. Coincidentemente, ambos fizeram iniciação científica durante a graduação. Isso não é um pré-requisito, mas já mostra um envolvimento no decorrer do curso de graduação. Depois, ambos fizeram também o mestrado em Economia e Mercados na Universidade Mackenzie. Bom, agora tratando da pesquisa especificamente, foi um enorme prazer trabalhar com todos os colegas professores, alunos, nessas pesquisas. A pesquisa que eu vou apresentar agora é sobre o setor de comércio e fazer uma breve análise. A análise se deu no período de 2005 até 2016. E quem participou, além de mim, foi o professor Álvaro, o professor Joaquim Raci, o professor Ulisses Gamboa, que também atua na associação comercial, portanto, tem um forte vínculo com o setor, e o Bruno Dali, que na ocasião da participação nesse capítulo ainda era mestrando pelo programa de Economia e Mercados, mas já tinha sido formado em Economia pela graduação e tinha feito uma iniciação científica previamente. Quero aproveitar e agradecer também ao professor José Geraldo, que não participou da pesquisa em si, mas contribuiu com a indicação de possíveis entrevistados, então teve uma contribuição importante. Quero agradecer aqui ao professor José Geraldo Guimarães. O objetivo principal foi analisar tanto o impacto de questões macroeconômicas quanto microeconômicas sobre o setor de comércio. Só para ilustrar, né, quando nós tratamos de comércio, nós pensamos aqui no setor de comércio varejista, constituído por empresas que são legalmente constituídas. Uma parte do comércio vem também da economia informal, mas a economia informal não foi tema, não fez parte do escopo desse estudo, até porque na economia informal nós não temos dados e análises detalhadas, tá? Então, nós analisamos o setor de comércio a partir de empresas legalmente constituídas. Nós analisamos o setor de uma forma global, que contempla uma série de segmentos, né? Combustíveis, supermercados, produtos alimentícios, vestuário, calçados, artigos farmacêuticos, médicos, papelaria, informática, livros e por aí vai. Tá? Esse foi o escopo da nossa análise. E o setor de comércio varejista é justamente o setor que faz o elo entre o produtor e o consumidor. Tá? Então, nós temos a etapa da produção, tem o transporte também, mas é o comércio que faz a ligação de quem produz com o consumidor final. Tá? Tem algumas questões interessantes desse setor, por exemplo, de todos os segmentos, a parte de produtos alimentícios, bebidas, combustíveis e lubrificantes e tecidos, vestuário e calçados, respondem por mais de 50%, por mais da metade da receita do setor de comércio, por mais da metade do número de empresas e por mais da metade também do pessoal ocupado, né? Então, dentro do setor de comércio varejista, a parte de supermercados, hipermercados, produtos alimentícios, bebidas, combustíveis, tecidos, vestuário e calçados representam mais da metade desse setor. E aí também nós fizemos uma análise ECD, estrutura, conduta, desempenho. Eu não vou aqui detalhar muito a análise, até em função do tempo. Vocês têm acesso livre ao livro, tá? Quem quiser pode adquiri-lo, mas não é obrigado. Há disponibilidade de uma versão gratuita, com direitos autorais na internet, no link que o professor Vladimir disponibilizou. E, basicamente, do ponto de vista do setor, esse setor pode ser caracterizado como um setor pulverizado,
com diferenciação de produtos em alguns dos segmentos e forte competição em termos de preços, né? Especialmente na primeira década dos anos 2000, como nós tivemos um ambiente macroeconômico estável, com inflação sob controle, taxa de juros em queda, além de uma conjuntura internacional favorável, o setor de comércio apresentou um crescimento, assim como a economia brasileira, de uma forma geral, apresentou um crescimento acelerado, tá? Já na década seguinte, né, nós atravessamos uma recessão, a recessão de 2014 e 2016, tivemos os efeitos da crise do subprime e isso acabou impactando o setor de comércio de uma forma geral. A pesquisa dividiu a análise em dois grupos, né, uma parte quantitativa e uma parte qualitativa. Do ponto de vista quantitativo, é o que as análises econômicas normalmente fazem, né? Então, nós coletamos dados, em uma parte da pesquisa foi estimado um modelo econométrico, e na parte qualitativa, nós fizemos entrevistas com empresários do setor e obtivemos alguns pontos que apareceram em praticamente todas as entrevistas. Então, em termos de variáveis que afetam o setor, nós temos o nível de renda, que decorre do PIB, tá? A taxa de juros é uma variável importante em relação ao setor, e a taxa de juros também influencia o crédito, né? Uma taxa de juros alta reduz o tamanho do mercado de crédito, e além disso faz com que as pessoas optem por aumentar a poupança em detrimento do consumo. Isso impacta muito o setor de comércio. A taxa de emprego, a taxa de ocupação ou desocupação também tem um impacto importante, e a própria inflação, que afeta o poder de compra das famílias. Então, nós identificamos essas variáveis como variáveis bastante impactantes no desempenho do setor. Do ponto de vista qualitativo, e isso apareceu nas entrevistas e intuitivamente, nós sabemos que isso acaba acontecendo, mas foram identificados alguns pontos por empresários do setor, como a carga tributária elevada, e a carga tributária elevada não é somente sobre o setor de comércio, mas o setor de comércio sente muito esses efeitos. Só para vocês terem uma ideia aqui, a carga tributária, ou a alíquota, o quanto se tem de imposto em um perfume nacional é aproximadamente 70%. Tá? Se o perfume for importado, a alíquota, a incidência tributária sobre o preço do perfume é de aproximadamente 80%. Jogos de videogame, só para contextualizar também, tem uma carga tributária de 70%. Uma moto de 250 cilindradas tem uma carga tributária de aproximadamente 65%. É claro que os bens que eu citei, muitos se enquadram como bens de luxo, tem demanda inelástica por alguns grupos. Quem ainda não estudou isso na graduação vai estudar em algum momento, e é normal, tanto aqui no Brasil quanto em outros países, se tributar mais bens que têm demanda inelástica e bens do mercado de luxo. Mas nós sabemos que, de uma forma geral, a carga tributária é bastante elevada, e outras questões que apareceram é que não só a carga é elevada, como há uma complexidade da legislação tributária e um excesso de burocracia que dificultam o setor. Além da complexidade da própria legislação em si. Tá? Em síntese, esses foram os principais achados da pesquisa. Parte desses achados, na verdade, foram uma constatação do que nós já tínhamos como intuição quando nós começamos a pesquisa, e eu quero finalizar aqui externalizando a satisfação que foi trabalhar com os colegas professores, com os mestrandos, com alunos de graduação, e que teve como resultado esse livro aqui. Depois vocês verão aqui um breve depoimento da Vitória, do Bruno, como foi a participação deles, e eu gostaria que ficasse como um incentivo para que, além da sala de aula, das avaliações, do que vocês já fazem, do trabalho, se for possível, tentem incluir atividades
extras durante o curso de graduação. Isso certamente trará uma recompensa em termos pessoais, em termos profissionais para todos vocês. Então, obrigado, professor Vladimir. Eu encerro aqui a minha apresentação. Obrigado, professor Pedro. Agradeço a sua fala e o trabalho desenvolvido para viabilizar esse livro. E agora eu gostaria de convidar o professor Paulo Scarano, responsável por estudar um setor que é tão caro à nossa realidade, que é o setor de IES, né? Instituições de Ensino Superior. Professor Paulo, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Vlad, tudo bem? Boa noite, Pedro, boa noite, Álvaro. Agradeço a oportunidade aqui de falar um pouquinho sobre o capítulo que a gente produziu aí sobre as instituições de ensino superior. Nosso foco foram as instituições de ensino superior não público, né? Tem algumas especificidades, mas eu não posso começar a falar sobre o setor sem fazer uma série de agradecimentos, né? E agradecimentos especiais aos coautores desse trabalho. A gente teve envolvidos nessa pesquisa 3 professores, né? Eu, a professora Roberta, que eu brinco, como diria Vinícius, né? Parceirinha 100%, o professor Lucas Freire, né? Além de um aluno do mestrado, que é o Jefferson Siqueira Alves, e 2 alunos da graduação, né? O Marcelo Martins Pereira e a Gabriela Laurentino Santana. O Marcelo, assim, foi muito importante a participação dele, porque ele estava produzindo a monografia sobre o assunto e, assim, foi uma interlocução constante, né? E é sempre bom ter com quem conversar a respeito do assunto, né? E a Gabriela, na iniciação científica dela, enveredou por uma derivada aqui do assunto, ou seja, enquanto aqui nos estudos setoriais a gente olhou para o ensino superior presencial de graduação, a Gabriela foi olhar para o ensino à distância, né? E aí a gente começou a cobrir um leque mais amplo aí do ensino superior. Bom, feitos os agradecimentos às pessoas que estiveram envolvidas diretamente com o trabalho, né? Assim, seria uma injustiça, teve muita gente que contribuiu, eu não vou conseguir citar todo mundo nominalmente, né? Também eu devo um agradecimento aqui especial à MAC Pesquisa, que financiou aí, apoiou financeiramente a pesquisa. Seguindo aqui a lógica, né, nosso objetivo era olhar para o ensino superior de graduação especificamente, presencial especificamente, e do setor não público. Tá? E por que o setor não público? Porque quando você olha para o Sistema Federal de Educação Superior, ele engloba tanto as instituições federais, né, públicas, portanto, mas também engloba todas as instituições privadas, confessionais, e aí a legislação acaba colocando um modelinho único, né, para um conjunto muito diversificado de instituições, o que gera uma série de desafios. Né? Por quê? Até porque o próprio regime de trabalho no setor público é diferente, né? Os professores do ensino de graduação são estatutários, no setor não público, em geral, são seletistas, né? Então, você tem uma série de diferenças, mas o tratamento dado é o mesmo. Isso gera desafios ali. Né? Também não dá para tratar de todo o ensino superior, porque englobaria pós-graduação, estrito sensu, lato sensu, e cada uma dessas coisas tem uma série de especificidades. Então, a gente fez um recorte específico no ensino de graduação e de graduação presencial aqui para esse trabalho. Né? Uma coisa que a gente levanta ali é que a regulação do setor, né, ela é muito ampla. Vocês vão ver a quantidade de textos legais que a gente avaliou, e apesar de toda essa regulação, de todo esse intervencionismo normativo, infelizmente o desempenho do ensino superior brasileiro padece de uma série de problemas. Né? Problemas relacionados à qualidade, problemas relacionados à ociosidade e problemas relacionados à evasão. Né? Então, quer dizer, a gente vai avaliar ali, afinal de contas, como é que isso pode estar, de alguma maneira, relacionado ali com a regulação do setor. Né? Então, além do esquema analítico que o professor Álvaro já apresentou e o professor Pedro também fez referência aí, que é o modelo estrutura, conduta, desempenho, que a gente utilizou basicamente como uma estrutura para descrever o setor, né? A gente
teve também apoio ali da nova economia institucional. Né? O ponto de partida aqui, né, se a gente puder fazer de uma maneira bem sucinta, é que quando a gente olha para instituições, né, os economistas costumam tratar as instituições como regras do jogo, né, elas formatam o sistema de incentivos. Né? E ao formatar o sistema de incentivos, ela formata tudo, assim, ela influencia os custos da produção desse serviço específico, custos de transação, né? Acaba influenciando no próprio desempenho, né, das organizações que operam no setor, né? No caso aí as instituições de ensino superior privadas ou não públicas. Como procedimento metodológico, a gente fez uma coisa que não é assim, tão comum na economia, que é uma análise qualitativa e, sobretudo, de caráter textual, de análise de conteúdo de legislação. A gente foi olhar para a legislação. Então, o corpus da análise que a gente fez aqui foi um conjunto de normas legais que afetam os cursos de graduação presencial. Né? Então, fizemos análise de conteúdo desses documentos normativos, tá? E extraímos de lá um conjunto de evidências textuais, né, que foi classificado em categorias conforme o tipo de impacto que aquela intervenção normativa causava sobre as instituições de ensino superior. Né? As categorias que a gente conseguiu extrair foram extraídas da teoria, né? E elas envolvem impactos de caráter administrativo, de caráter didático-pedagógico, de caráter econômico-financeiro, de caráter patrimonial e de caráter regulatório. Né? Então, para fazer isso aí, a gente precisou para lidar com essa quantidade de textos, de codificações, de categorias, a gente precisou de um apoio de software, né? A gente optou por utilizar um software livre, né, que é o R, né, que normalmente é utilizado para análise quantitativa, mas ele tem um pacote muito bacana para análise de dados qualitativos, que é o RQDA. Né? Então, esse aí foi o software que a gente utilizou. Para falar um pouquinho por cima aqui do que envolvia ali a cada uma dessas categorias, né? Então, tentar dizer o que estava em cada categoria, porque eu não vou poder... A gente não vai ter tempo hábil para apresentar nem alguns exemplos, mas na categoria regulatória a gente colocou evidências textuais de normas que acabam regendo o funcionamento das instituições de ensino superior, né? Credenciamento, recredenciamento, que interferem na forma de organização ali das instituições de ensino superior, na oferta de cursos, na regularidade com que essa oferta é feita, né? Na avaliação da qualidade, nos limites para atuação. Tá? E essas normas são importantes porque elas podem afetar o grau de concorrência quando levantam uma barreira legal à entrada de competidores. Na categoria administrativa, a gente classificou evidências textuais que afetam a gestão empresarial das instituições de ensino superior. Só para ilustrar, as normas elas invadem até a política de pessoal. Né? Que faz sentido quando a gente pensa, olha, tem toda uma rede que é pública, federal, mas falar de política de pessoal, de instituição de ensino superior, aí é um pouco de exagero, de intromissão demais. Né? Também tratamos da categoria didático-pedagógica, que elencou uma série de evidências textuais que explicitam a interferência nas diretrizes curriculares dos cursos, nos projetos pedagógicos, nas características do corpo docente, né? E isso acaba interferindo nos objetivos finais das instituições de ensino superior, que envolvem a produção de conhecimento, né, no processo de ensino e aprendizagem. Tá? E aí o risco disso é que você acaba tendo uma definição muito centralizada dos componentes de caráter didático-pedagógicos que podem criar uma visão forçadamente homogênea de cada campo do conhecimento, né? O que acaba limitando, em alguma medida, o desenvolvimento de inovações aí, na produção do conhecimento. Né? Além disso, a gente tem uma categoria que é econômico-financeira, em que a gente mostrou ali evidências textuais de como os dispositivos legais acabam afetando os custos e os fluxos de caixa das instituições de ensino superior, né? E isso ajuda a levantar barreiras econômicas à entrada de concorrentes no setor. E na categoria patrimonial, a gente mostrou evidências textuais ali de elementos que impõem exigências diretas relacionadas ao ativo patrimonial das instituições de ensino superior, que também acabam criando barreiras econômicas à entrada. Então, esse é um detalhe importante. Só para dar uma ilustrada de
quantas evidências textuais em cada uma dessas categorias a gente encontrou? Na categoria regulatória, a gente encontrou 171 evidências textuais ali de interferência direta nessas questões relacionadas a credenciamento, a funcionamento das instituições de ensino superior. Na categoria administrativa, a gente conseguiu encontrar 45 evidências textuais. Na categoria didático-pedagógica foi onde a gente encontrou menos evidências textuais, mas eu vou explicar o porquê, porque a gente encontrou 9 evidências textuais. Isso porque, para olhar como você interfere, como a regulação interfere especificamente nos cursos, você precisaria olhar para as diretrizes curriculares de cada curso. Por isso, menos evidências textuais. Aqui tem aquelas coisas que são mais diretas, aquilo que você estabelece como regra para todos os cursos. Por isso, você tem menos evidências. Na categoria econômico-financeira, a gente encontrou aqui 25 evidências textuais, e na patrimonial foram 15, né, totalizando aí 263 evidências textuais de intervenção ali que afeta o funcionamento das instituições de ensino superior. Né? Então, o que a gente encontrou como resultado? Os traços do ambiente institucional acabaram revelando que essas normas todas acabam afetando custos de transação, tá? Afetando o grau de eficiência na alocação dos recursos, tá? Criando um ambiente com elevados custos, né, que acaba produzindo como consequências não antecipadas barreiras à entrada de novos competidores, tá? De tal modo que, quando a gente olha os 4 maiores grupos educacionais no Brasil, eles já detêm 31,6% do mercado. Tá? Quando a gente olha... Bom, tudo bem, a gente está regulando ali porque a gente tem um objetivo maior, né, que é produzir uma educação de melhor qualidade. Será que a gente está sendo eficiente nesse aspecto? Né? Ou será que, do contrário, a gente está querendo, em vez de mirar os fins, a gente está gastando muita bala com os meios para atingir aqueles fins, né? E aí não consegue atingir os fins. Né? Acho que essa é uma reflexão que vale, porque quando a gente olha, por exemplo, para as principais instituições de ensino superior no mundo, né? Você tem o The Ranking, que lista as 1.000 melhores instituições no mundo. Você tem só 12 instituições de ensino superior entre as 1.000, que são brasileiras, tá? E quando a gente olha para os grandes grupos educacionais, aqueles lá que detêm 31,6% do mercado, nenhum daqueles grupos está lá. Tá? Quando a gente pensa, bom, mas tem eficiência no uso dos recursos, então, quando a gente olha para os dados do setor, quando a gente olha para os dados do Censo da Educação Superior, a gente percebe que apenas 30% das vagas novas tinham sido preenchidas em 2018. E já é um ano de recuperação econômica. Né? A ociosidade dessas vagas novas no meio da crise ali, até antes da crise, já estava em torno de 50%. Né? Então, você está oferecendo muito mais vagas do que tem gente ocupando essas vagas. Então, será que você não está criando estímulos demais? É uma questão para se refletir. Tá? A taxa de evasão das instituições de ensino superior não públicas também é elevada, né? Ela nunca, assim, todo período analisado, nunca foi inferior a 27%. Então, a reflexão que fica dali será que as tentativas de tentar desenhar um mercado e ajustá-lo à visão do governo, de qual a demanda a ser atendida, será que isso foi produtivo? É mais uma reflexão que a gente tira dali, né? Que mais que a gente pode falar aqui? Quando você cria muitas exigências para autorização, credenciamento, recredenciamento de uma instituição de ensino superior, você acaba criando barreiras legais de entrada que contribuem para aquela concentração que a gente falou ali. Também cria incentivos, né? Porque, assim, quando você pensa em termos de uma instituição de ensino superior, se ela for uma faculdade, que é como toda instituição de ensino superior deve começar, ela tem muito pouca autonomia para criar curso, para abrir vaga. Então, você tem um forte incentivo para que as instituições de ensino superior, mesmo que elas não tenham essa vocação, se tornem ou universidades ou centros universitários para ter uma maior autonomia. Só que as exigências para ser uma universidade ou um centro universitário são tão altas que acaba criando incentivos para esses, assim, quem vai conseguir atender isso aí são esses grandes grupos, né? Então, você tem um problema ali, né?
que mais que a gente pode falar aqui sobre impactos, aqui já caminhando para os finalmente, né? Assim, sobre custos que são gerados. Quando você tem exigências ali em termos de número de títulos que são obrigatórios e quantidade de livros que devem ser fornecidos ali em biblioteca, isso vai gerando custo ali para as instituições. Não tenho dúvidas, isso acaba sendo repassado para os estudantes. Então, será que faz sentido você falar, olha, você tem que, se você quiser tirar nota 5, por exemplo, no quesito bibliografia, você tem que ter pelo menos um volume de cada livro da bibliografia complementar para cada 5 alunos. Será que faz sentido? Porque você acaba criando desestímulos, inclusive a própria renovação. Você enche a biblioteca de manuais em detrimento de variedade de títulos. Então, tem uma série de consequências aí que talvez não tenham sido totalmente antecipadas, né? Agora você fala, bom, mas por que se regula o ensino superior não público, né? Porque também tem muito dinheiro público que vai para o ensino superior não público. A gente não pode fechar os olhos para isso. Tem um conjunto de interesses de parte a parte, né? Vem dinheiro de financiamento para o ensino superior não público, dinheiro público para o ensino não público de financiamento, vem dinheiro de bolsas de ProUni, de FIES. Eu não estou questionando os programas, né? Mas isso aí também acaba criando uma justificativa para a contrapartida em termos de regulação. Tudo bem? Bom, fica aqui o convite para que quem tem interesse no assunto leia o nosso capítulo e devolva a palavra para o professor Vladimir, porque a gente tem os depoimentos aí da Vitória e do Bruno. Paulo, muito obrigado pela sua explicação do setor e das reflexões importantes, porque nós somos parte disso, né? Somos diretamente afetados. Eu queria agora dar a palavra ao Bruno Dali e, na sequência, a Vitória Batista, para contarem um pouco dessa experiência, de como isso ajudou na formação deles, qual foi a perspectiva. Bruno, a palavra está contigo, e na sequência, Vitória, a palavra está contigo para encerrarmos o nosso evento. Obrigado por vocês estarem aqui. Opa, pessoal, obrigado, professor. Boa noite para todo mundo. Faz tempo que a gente não se fala, bom saber que está todo mundo bem. Eu vou tomar 2 minutos só para contar um pouco, bem rápido, de como foi essa minha trajetória. Eu comecei a graduação no Mackenzie em 2013 e eu segui esse caminho lá dentro até o final, até 2019, na verdade, né? Até o começo de 2019. Foi quando eu terminei o mestrado. Então, foi uma trajetória boa, bem produtiva, de muito aprendizado. O mestrado, ele acabou sendo uma extensão do curso de graduação para mim, um corpo docente muito parecido, e acabou, na verdade, trazendo para a academia questões mais práticas. Essa foi uma diferença que foi uma das questões que fez total diferença no meu dia a dia, e isso acabou sinalizando para o mercado coisas bem boas, seja para trabalhar como economista ou não. Então, se antes eu tinha algumas portas fechadas, tanto na academia quanto no mercado corporativo, de certa forma, para trabalhar como economista ou com economia, algumas oportunidades apareceram. Particularmente, no meu caso, eu trabalho com dados hoje, mas as empresas em que eu trabalhei reconheceram de fato, explicitamente, eu estava cursando uma pós, e que acabou me ajudando muito do ponto de vista analítico, principalmente do ponto de vista analítico, para resolver problemas práticos do dia a dia nas empresas, que continua sendo uma fonte de conhecimento para mim hoje. Então, foi uma experiência muito boa, em todos os sentidos, desde a graduação até o final do mestrado, e eu fico à disposição aí, caso qualquer pessoa queira entrar em contato para conversar um pouco mais sobre os detalhes do mestrado, os detalhes da graduação, enfim. Estou disponível, vou deixar até o meu LinkedIn para vocês. E é isso. Obrigado. Passo agora para Vitória.
Boa noite a todos. Agradeço pela oportunidade de dar um rápido depoimento aqui e digo que, da mesma forma que aconteceu com o Bruno, a minha trajetória no Mackenzie também começou no curso de graduação, em 2014, e terminou no sentido, vamos dizer assim, enquanto aluna, terminou no ano passado, com a conclusão do mestrado em Economia e Mercados, né? E hoje eu tenho a oportunidade de dizer que estou iniciando as minhas atividades como docente, né, do curso de Economia. Se alguém me perguntar em que momento, né, quando foi que eu descobri que eu gostaria de exercer essa atividade, hoje eu ainda não sei a resposta e talvez eu demore muito tempo para descobrir, mas com certeza eu posso dizer que a pesquisa foi um dos principais caminhos, se não o principal caminho, no meu caso, para que eu descobrisse isso, né? E eu digo isso não necessariamente para criar uma visão romântica, mas para dizer que a pesquisa, ela exige esforço, né? Eu considero que a pesquisa é uma forma de atuação na área, porque você escolhe um problema, você se dedica a identificar como é que funciona algum determinado setor e propõe no final uma solução, fala um pouco da perspectiva, né? Então, a participação nesses projetos de pesquisa que resultaram nos capítulos do livro foi, para mim, mais do que uma experiência, né? Foi um aprendizado que eu levo hoje para a parte acadêmica, sem dúvida. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar, e deixo sempre que possível, para todos os alunos com os quais eu tenho a oportunidade de conversar, a pesquisa é uma oportunidade. E mesmo que você não tenha interesse em seguir a carreira acadêmica, hoje, pelo menos, você não tem esse interesse, conforme foi dito pelo Bruno, a pesquisa é um produto seu. Se você vai trabalhar numa empresa, se você vai trabalhar num banco, na bolsa, ela sempre vai ficar como um produto seu. E é um aprendizado, um caminho e uma oportunidade de conhecer pessoas e de conhecer uma forma de atuação dentro do curso de economia, do campo da economia. Então, essas são as minhas palavras, agradeço a oportunidade de ter participado e também estou à disposição, eu escrevo meu e-mail aqui no chat, também estou à disposição para quem quiser conversar um pouquinho sobre. Obrigada. Bom, eu queria agradecer a presença de todos da audiência, alunos, audiência que é externa à nossa universidade, dizer que o nosso livro está aí no link do chat, né, que ele foi impresso pela editora Bloomsbury, publicado pela editora Bloomsbury. Né. Agradecer a presença dos professores, palestrantes e autores do livro, professor Álvaro, professor Pedro, professor Paulo Scarano, e os depoimentos do Bruno e da Vitória. E desejando para vocês uma excelente noite, boa aula, bom trabalho para quem for agora e um excelente final de semana. Muito obrigado pela presença de vocês, um grande abraço.